ser colocadas advertências das possibilidades de dependência física e psíquica com o uso desses medicamentos, o alerta de que não há dados científicos disponíveis na literatura que comprovem a eficácia desses produtos após 12 semanas de uso, né? Então, reconhece essa dificuldade. E, porém, a obesidade, por ser uma patologia crônica, caberá ao profissional médico a manutenção ou não da terapia. Então, coloca aqui a responsabilidade da prática clínica do médico para a avaliação da utilização desses medicamentos. O painel, mais uma vez, vem no sentido de proibir formulações magistrais contendo os inibidores de apetite, né, como uma recomendação de controle, e identifica que existe um processo irresponsável de prescrição. E aí o relatório do painel diz o seguinte: contudo, apesar de reconhecer que existe uma irresponsabilidade de prescrição, que seria o abuso de prescrições que eram reconhecidas, contudo, o amparo legal coibindo os abusos cometidos é suficiente. Então, o painel entendeu que todos os marcos legais já definidos de controle já eram suficientes, cabendo aos conselhos de classe a fiscalização e punição dos profissionais inescrupulosos que utilizam tais medicamentos de forma inadequada. Então, o painel indica a necessidade de manutenção desses produtos, mesmo com todas as dificuldades de amparo técnico-científico para sua manutenção. A prática clínica é capaz de dar conta disso e que os abusos deveriam ser coibidos pelos próprios profissionais, os conselhos profissionais que pudessem estar coibindo abusos nas prescrições. Em 2005, mais um relatório da GIF é divulgado e que coloca aqui um alerta de risco no aumento do consumo de medicamentos anorexígenos no Brasil para fins de emagrecimento. Então, mais um relatório alertando que o Brasil utilizava muito esses produtos para a utilização como inibidor de apetite. Só para a gente ter uma ideia, desculpem, eu acho que a tabela acabou desconfigurando na hora de passar de um arquivo para outro, mas aqui são alguns dados da Anvisa já mostrando a prevalência aí, de produtos como anfepramona e femproporex, a prevalência deles na aquisição deles via manipulação em relação aos industrializados, né? Então, 85% do que foi consumido de anfepramona em 2003 foi relacionado ao uso pela manipulação e 14% pela industrialização. Em 2004, esse quadro não altera significativamente. Então, o que a gente passa a ter? Aí nós já temos qual é o arsenal legal aí de controle desses medicamentos. Esses medicamentos, então, a anfepramona, o femproporex e o mazindol, constam da lista de medicamentos anorexígenos da portaria 344, é uma lista específica, uma lista de psicotrópicos anorexígenos, precisa de notificação de receita B2, né? E tem doses diárias recomendadas, que são aquelas que devem ser seguidas, e tem uma RDC que trata da questão das doses diárias recomendadas. A sibutramina, que foi um produto recém, então, dessa história que eu estou fazendo, está recém-registrada, uma substância que é inibidora de apetite também, mas que vem com uma lógica, embora atue no sistema nervoso central, ela tem um mecanismo de ação bem diferente daqueles utilizados pelos medicamentos tipo anfetamínicos. Ela passa a ser, então, para a medida de controle, uma substância para ser colocada aquela prescrição de receituário especial, a receita branca em 2 vias, com retenção de receita. Tá? Embora ela não tenha, ela não seja um psicotrópico anorexígeno, né? Em 2006, a Anvisa publica uma consulta pública, mais uma vez na tentativa de melhorar essa questão do controle desses produtos. E essa consulta pública propunha a mudança dos medicamentos da lista B para a lista A, para ver se isso aumentava ainda mais o controle. Só que essa consulta pública não teve consequências dentro da Anvisa, foi arquivada e não teve consequências.
a gente observou algumas manifestações que foram feitas em relação a essa consulta pública. Uma delas foi uma manifestação da Sobravime, que entendia que não tinha mais controle para ser feito, que havia necessidade de que esses medicamentos fossem cancelados o registro dele na medida em que os controles não eram suficientes para os riscos sanitários advindos do uso desses produtos. Femproporex e Mazindol. Aí nós temos alguns dados do SNGPC já em 2009, que vai mostrando também a prevalência dos produtos anfepramona, Femproporex e Mazindol de prescrições manipuladas em relação às industrializadas e ainda uma prevalência de sibutramina industrializada em relação aos manipulados. Né, só para a gente enxergar como é que esse mercado hoje está se distribuindo no Brasil. Esses dados, essa tendência se repete no ano de 2010. Né? Do total de prescrições que foram inseridas no sistema do SNGPC, nós tivemos aí uma média entre o ano de 2009 e 2010, para cada ano, cerca de 4 milhões e 500 receitas, prescrições de inibidores de apetite. Entre os maiores prescritores desses medicamentos, é interessante que os dados mostram que a sibutramina ficam entre nutrologistas, endocrinologistas e médicos do tráfego. Interessante porque no Femproporex, entre os 10 maiores prescritores de Femproporex, aparece pediatra, como obstetra, em relação ao Mazindol, né? E esses dados são interessantes porque no ano de 2010 essa característica se repete, né? Entre os 10 principais prescritores do Brasil, essa característica. Em 2010, fica pronto um estudo chamado estudo SCOUT, que foi um estudo para a avaliação da segurança da sibutramina. Foi um estudo encomendado pela Agência Reguladora Europeia para a empresa detentora do registro da sibutramina na Europa, que era a Abbott, no sentido de dizer esses medicamentos vão passar por um estudo mais específico do qual é o grau de eficácia e risco dele nos pacientes que têm comorbidades importantes, os obesos e com comorbidades importantes, principalmente as relacionadas a diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares já identificados. Esse estudo durou 6 anos, foi um estudo que feito com aproximadamente 10 mil pacientes, né? E esse estudo era a condição para que a Abbott mantivesse o produto registrado na Comunidade Europeia. Essa foi a decisão da agência europeia. O estudo, então, fica pronto, né? Alguns dos resultados desse estudo, os mais importantes aí, que o estudo, os resultados demonstram que apenas 30% dos pacientes tratados com sibutramina em relação aos tratados com placebo no estudo, apenas 30% com sibutramina conseguiram perder pelo menos 5% do seu peso em 3 meses. Né? O que indica uma possível inefetividade deste medicamento para a perda de peso em praticamente 70% dos indivíduos que fizeram parte do estudo. E um aumento de 16% no risco de cardiovascular com o uso de sibutramina. Né? Mas esse estudo ele foi trabalhado com pacientes que tinham obesidade associada a doenças cardiovasculares, tipos de diabetes do tipo 2 com sobrepeso ou obesidade associada a fatores de risco para doenças cardiovasculares. Né? Então, ele ia mesmo, o objetivo era avaliar a segurança desses produtos neste perfil de pacientes. Com o resultado desse estudo, a agência europeia entende que há necessidade de suspender a comercialização de sibutramina e indica essa suspensão, esse cancelamento para os países membros da Comunidade Europeia, entendendo o seguinte, que o aumento de eventos graves, embora não fatais, como derrame, infarto do miocárdio, a perda de peso com sibutramina modesta e que ela não é mantida com a suspensão do medicamento. E apesar do estudo ter sido realizado em um grupo de pacientes
que não faz parte do público-alvo que está na bula do medicamento e por um tempo maior de tratamento, os pacientes obesos e com sobrepeso são suscetíveis a terem maior risco cardiovascular na prática. As pessoas que não estão no estudo, mas que são os obesos. Dados do SCOUT são relevantes, então, para a prática clínica. Portanto, os benefícios de perda de peso não superam os riscos potenciais de problemas cardiovasculares para a população em geral. Essa foi a avaliação. Então, baseado nesses estudos, a comunidade europeia propõe a retirada. Na época, o FDA entende que há necessidade de que o estudo possa soltar resultados mais conclusivos. O estudo ainda não estava publicado, ele tinha sido só divulgado alguns dados dele, e só define por alguns critérios de ampliar as contraindicações do uso do sibutramina. E no Brasil, a Anvisa, na época, também desenvolve um alerta no sentido das contraindicações e solta um alerta para os profissionais de saúde e para os usuários, dizendo que a Anvisa estará aguardando o resultado do SCOUT para que faça uma melhor avaliação de se a sibutramina no Brasil se manteria ou não registrada. Em função disso, mais uma vez a gente passa a ter relatórios da GIF. A Anvisa trabalha em duas medidas de aumentar ainda mais o controle, tira a sibutramina da lista C, que era a receita branca, e coloca para a lista B, embora não seja um psicotrópico anorexígeno, mas para que a gente pudesse ampliar o controle. Então, a Anvisa toma essa medida de trazer para aumentar o controle do uso da sibutramina, pelo menos para que ficasse restrito naqueles pacientes para os quais os medicamentos não estavam contraindicados. O assunto começa a tomar conta da mídia, não sei se, acho que todos aqui devem se lembrar, né, foi mais ou menos em março do ano passado que a gente teve, então esse tema foi para a mídia. O pronunciamento da Anvisa foi sempre no sentido de que estava existindo um alerta mundial em relação à sibutramina, existia um risco sanitário colocado e que havia necessidade de avaliar qual era a melhor medida que deveria ser tomada para que esse risco fosse minimizado. Na época, os médicos endocrinologistas, via imprensa, se manifestaram que eram contra esse controle maior, porque não tinha sentido a sibutramina ser da lista B, e que não era dessa forma que nós íamos resolver a questão e que isso podia dificultar o acesso das pessoas aos inibidores